por que você se casou? Você sabia que tem gente que se casa por causa de dinheiro? Você sabia que tem gente que se casa por causa de sexo? Você sabia que tem gente que se casa por causa de carências emocionais? Deve ser por isso que 80% para cima dos casamentos hoje no Brasil dão em divórcio. Porque não entende a prioridade do casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, que em primeiro lugar ela é espiritual, em segundo lugar ela é sentimental, e em terceiro lugar é sexual ou carnal. Mas qual é a motivação primária do terceiro para o primeiro? Há uma inversão de valores e de papéis. Você já parou? Eu vou fazer a pergunta de novo. Você se casou por quê? Ou para quê? E eu vou dizer para você que a Bíblia dá um motivo do casamento. A Bíblia dá um parâmetro pelo qual nós devemos se casar. E é a partir desse fundamento que a gente constrói uma família numa base inabalável que nada pode derrubar. Agora nós vamos fundamentar isso. Você quer ver o motivo? Abre aí, ô João, Efésios capítulo 5, versículo 31. Tem um motivo pelo casamento. E se nós não entendemos o motivo e não vivenciar isso como prioridade, não adianta nada. Olha aí. Por essa razão, olha como é que começa o versículo. Como que começa? Por essa razão, ou seja, por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Que razão é essa? Passa o próximo versículo, João. Olha o motivo aí. Este é um mistério profundo. Me refiro, porém, a Cristo e à igreja. E olha no verso 30, ele está falando assim, ó, no qual constituiu Cristo e a igreja, que é o seu corpo. E aí depois ele põe uma vírgula e continua dizendo, por essa razão, o homem que se casa. Que razão é essa? Se você olhar o contexto, nós estamos falando do propósito eterno de Deus. Sabe qual é o propósito eterno de Deus? O reino de Deus, a igreja e o cabeça que é Cristo. Ele está falando de Cristo, ele está falando de um propósito que Deus instituiu. E aí ele põe um parênteses no meio dizendo, por essa razão o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, e ele vai unir a sua mulher, e os dois vão ser uma só carne. Então o casamento tem um motivo, cumprir o propósito em Deus. Então começa a pegar isso que eu vou te dizer. Casamento não é para suprir carência, é para cumprir propósito. Casamento não é para estabilizar a vida, é para cumprir um plano estabelecido por Deus. Quando a gente entende que há um motivo em Deus que sustenta a minha relação, eu nunca mais desisto do meu casamento por causa do sofrimento. Sabe por quê? Porque dentro de Deus, os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Quando eu entendo que existe um motivo em Deus para o meu casamento não tem a ver comigo, com as minhas vontades e os meus anseios, mas ele é um propósito para Deus. Quando eu entendo esse princípio, as tribulações não arrastam meu casamento, porque dentro de Deus a tribulação produz paciência, paciência, experiência, e a experiência, esperança. Quando eu entendo que há um princípio, um propósito no casamento, as minhas fraquezas não me distanciam da minha esposa, porque nas minhas fraquezas o poder de Cristo se aperfeiçoa sobre mim. Então eu vou te dizer o que eu aprendi quando eu casei. Alguém me disse assim, cuide para que a sua esposa ame mais a Deus do que a você. Essa é a garantia que você vai sempre ter ela com você. E mesma coisa disseram para Débora, cuide para que o Fabrício ame a Deus mais do que a você, porque isso vai proteger a sua relação. Essa é a razão. E ele continua, é um grande mistério. Eu estou falando de Cristo, querido, teu casamento é a figura do propósito de Deus. O esposo e a esposa se ajuntando, a cabeça se ajuntando com o corpo para vir um governo de Deus sobre essa terra. O seu casamento é o reflexo do que Deus quer fazer na terra.